Oi. Eu e meu marido, ele já terminou o livro, Panzão faz tempo mesmo, e eu convivo esses 10 anos, de repente, com pessoas falando. E aí, vida bandida? E o maridão, não sei o quê, porque comparam, talvez, alguma coisa que lembre, não sei. Mas, enfim. O que eu quero saber aqui do seu livro é que, quando você fala da briga com seu pai, do Caboing, enfim, isso para mim foi muito forte. Logo, nos capítulos após, você fala do seu pai já numa outra situação financeira, aí você vai lá e compra o carro, enfim. Depois, quando vem a questão do envenenamento, o que você pode falar sobre isso, assim, um pouco? Sobre essa ligação mesmo, você e seu pai, assim, e hoje, assim, você como pai, de repente? Eu sou um pai exemplar, pelo contrário, um pai super burocrático, sabe? Tem que pagar no mesado, mas me pago. A não ser meus enteados e pessoas crianças que eu gosto, mas como pai mesmo, não tenho, por uma questão muito circunstancial, não tenho a menor relação com a minha prole, seja ela como numérica for. Mas assim, eu tenho muito amor pelo meu pai. Mas eu comecei, como eu falei no início, eu comecei o livro muito confuso. Eu acho que o livro me ajudou muito a esclarecer a minha própria relação com toda a minha vida, com o pai, com a minha mãe. E a maneira de relatar aquilo, eu escrevi aquilo muito, aquilo estava na minha cabeça, então foi muito rápido a maneira em que eu fui narrando. Você vai vivendo tudo aquilo, né? Mas assim, eu vou te dizer uma coisa, já me perguntaram qual era a sensação que eu tinha tido em debulhar um violão na cabeça do meu pai. Eu falei assim, olha, o único arrependimento que eu realmente tenho é que aquele violão era um violão muito legal para mim, entendeu? Agora, sinceramente, eu amo meu pai, mas eu sinto que se eu não tivesse feito aquilo, eu ia ser uma bicha louca, afeminado, ia virar um cara de pijama, e eu não consegui fazer nada na minha vida. Foi uma coisa muito ritualística que eu pensei assim, foi um divisor de água na minha vida, mesmo porque o meu pai era uma figura muito poderosa para mim, e naquele momento ele soava, além de poderoso, muito injusto. Porque a sensação que eu tive para poder dar aquele violão na cabeça dele foi que assim, que eu fui super protegido durante aquele período inteiro, e quando comecei a dar um certo defeito, eu fui descartado, assim, vai embora, sai fora daqui. E de uma maneira muito tosca, né? Então, eu acho que eu me defendi bem, assim, toda vez que eu me lembro daquele episódio, eu me lembro com vigor, com batido, um monte de porrada no meu pai. Tanto é que ele nunca falou sobre o assunto, e depois a gente voltou a falar, etc e tal. Mas talvez ele mesmo sacou que ele nunca falou sobre isso, mas ele estava errado. Ele estava errado, e eu era um garoto que eu estava tentando sobreviver de uma família que estava criando aquelas duas crianças, no caso, eu e minha irmã, de uma maneira muito errada. Complexas. O nível de musicalidade era muito grande, ao mesmo tempo ficou meio ridículo aquela coisa preciosista. Quando nós chegamos nos anos 80, veio aquela coisa punk, new wave, aqui no Brasil houve uma coisa ridícula, porque lá fora ninguém tocava mais simples, mas não deixou de tocar bem. Você pegava o Sex Pistols, pegava o Clash, Ramones, os caras tocavam dois acordes, bom pra caralho. E aqui começou a rolar uma geração que, além de não tocar porra nenhuma, e por uma questão intrínseca, talvez, de baixa estima geográfica, no sentido de ser brasileiro, achava assim, a gente está no Brasil, a gente pode fazer qualquer merda, porque aqui cola, inclusive copiar. Então você começou, no início dos anos 80, tinha umas coisas super legais. Parecia que a gente ia decolar, tinha Dengue 90, tinha o Inocentes, Akira S, tinha coisas sensacionais. E essas coisas que eram seminais, elas foram meio... Isso eu conto muito do livro. Então acontece que, principalmente quando eu falo do rock de Brasília, eu falo dos Paralamas, porque além dessa cópia desbragada de tudo, vamos fazer reggae, vamos fazer um reggae igual, vamos fazer um rock igual do Police, vamos fazer uma coisa igual ao U2, vamos fazer uma coisa... Era muitas...
Pior é que aí, pontos do livro, o cara começou a copiar o meu material. Então eu passei os anos 80 inteiro, e eu sou essa figura que é muito fácil de achar que eu sou maluco e tudo mais, um vilão. Porque começou essa história com Paralamas, com Herbert, fiz cena de cinema, fiz cinema mudo, fiz Bichano, Liga, Lagarto, Evandro, Avenida Mangueira. Passou dos 18 anos fazendo isso. E ele pegava, e tinha o beneplácito de toda a imprensa, e eu ficava e principalmente eu ficava puto da vida. Eu falei assim, cara, é um canalha. E ele todo bonzinho, puxa, o Lobão, sou fã do Lobão, pena que ele tome umas drogas aí, faz umas coisas que não tem nada a ver. Você pode imaginar o ódio. Eu era consumido por esse ódio. Eu fui consumido por esse ódio dos atos de 1983 até a hora que ele caiu no ultraleve, que ele parou de me encher o saco. Eu detesto dizer isso, mas é... Alô, bom. Aqui. Jorge, época do Rio Rally. Manja? Quando eu estava terminando a minha juventude, você apareceu. Apareceu como um porra louca. Ah, sim, claro. Entendeu? E você falou que foi cínico lá naqueles lugarzinhos que a gente conhece também, né? Sim. Foram feitas lavagem cerebral na sua cabeça, para hoje você está sentado com nós aqui, palestrando e falando essas verdades do dia de hoje, que a turma tem medo de falar, né? Se me fizessem lavagem cerebral, eu estaria inutilizado não falando absolutamente coisa. Como é que você mudou tanto assim? Mas o problema é que eu não mudei. O mais provável é que você esteja me vendo de uma maneira mais ampla. Espetacular. Eu sou um cara muito igual ao que eu sou. Infelizmente, eu queria me mudar mais do que eu me mudo. Mas é isso aí. Muito bacana. Eu queria saber assim, quando você escreve, ou escreve uma música, ou escreve um livro, qual a ideia que você defende, assim, hoje em dia? Tirando o Homem de Ferro e o Homem-Aranha são muito suspeitos. Eu não gosto de fazer nada em função de uma verdade, inclusive por considerar não só uma condição humana, mas uma condição quântica, física, né? E eu acho que o que mais eu fico em ebulição é justamente com as pessoas que detêm verdades, a verdade tropical, a verdade do Odisseia Perital. Isso para mim é o fim, porque se uma pessoa com o nosso raso conhecimento da nossa condição se arvora a se achar dona de alguma verdade, essa pessoa, antes de mais nada, tem uma condição absolutamente lamentável. Então, viva em incerteza. É isso aí. Assim, porque um músico brasileiro dizer que Sex Pistols é uma coisa boa já é muita emoção pra mim. O que é melhor do que os Sex Pistols? Você conhece? Eu acho que só Waffles, não tem mais nada melhor, certo? Então, eu queria perguntar, tipo, a sua maior influência foi tipo Hendrix, Beatles, foi o quê? Foi Bach. Meu nome é Alan, sou de São José dos Campos. Diante das suas opiniões, de tudo que você expõe, eu gostaria de saber hoje duas perguntas. Qual que é a sua atual relação com a mídia? A relação? E como que ela te recebe, como que está a sua abertura com a mídia? E se você acha que você vai ser indenizado como nossos bravos guerrilheiros são indenizados hoje, pela sua luta contra o Jabá. Boa ideia, hein? Mentira. Eu acho que essa coisa de indenização é uma coisa que, sinceramente, é uma coisa que deveria ser usada com muita parcimônia. Eu, primeiro, nesse aspecto, eu não me acho meritório de absolutamente nada em relação a isso. Muito pelo contrário, apesar dos
das situações difíceis que eu passei, eu só retirei coisas boas. E a minha maior dádiva, no fundo, foi ter podido vivenciar tudo aquilo. Eu jamais, seria muito cabotino ainda ser uma puta injusta e ficar cobrando da nossa sociedade aquilo já que me foi dado, mesmo que por acidente, de uma maneira tão bacana. Isso não acontece. Qual é a outra pergunta? A relação com a mídia, olha, por incrível que pareça, eu sou um darling da mídia atualmente. É verdade. As pessoas estão me tratando muito bem, assim, guardando as devidas proporções. Sempre tem uma esculhambação aqui, outra acolá, mas na média tá bacana. Você estava falando que hoje em dia está difícil ganhar dinheiro com música. Mas o que você acha daquela banda europeia, se não me engano, que lançou aquela ideia de permitir downloads gratuitos pela internet, ganhou milhões de grana com isso? O que você acha? Acha interessante isso? Olha, Débora, eu fiz isso mais ou menos isso bem antes deles e ninguém falou porra nenhuma. Não é? Eu botei disco. Quando eu fiz as coisas, esse cara é maluco. Eu botei, olha, eu fiz disco em banca de jornal. Eu vendi mais de 100 mil cópias, eu numerei os discos no jornal. Fiz coisas, inclusive a gente conseguiu a numeração, que é uma lei federal, que é a única no mundo, e que, inclusive, a maioria das pessoas nem sabe. Não é? Mas isso daí que o Radiohead fez, eu achei. Tanto é que eu comprei também. Comprei o disco, comprei o vinil, comprei o CD. Sabe, eu achei que foi uma atitude muito criativa. A cura desse inconsciente familiar do suicídio, que talvez tenha lá atrás também, né? Obrigada, viu? Amo você. Muito obrigado. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu verifiquei isso no livro. Quando eu escrevi o livro, eu me curei. O livro foi um processo de cura para mim. Porque, como eu falei no início, eu não sabia muito bem como é que eu ia lidar com a minha história. Porque tinha muitas coisas, que o meu procedimento na vida, quando vem uma coisa muito barra pesada, principalmente a morte dos meus pais, e outros eventos barra pesadas, eu geralmente, quando sacava que eu ia ter barra, estrutura para peitar aquele problema, eu fazia engaveta algum lugar na tua cabeça e algum dia você vai ter que lidar com isso, né? E eu, daqui a pouco, de repente, não mais, de repente, no livro, eu flagrei que aquele era o momento de eu ter que me defrontar com tudo aquilo. E foi uma espécie de autopsicografia, porque ao tempo que eu ia escrevendo, eu ia me entendendo. Então eu ia me dando as minhas próprias dicas e eu fiquei muito feliz porque a maneira com que eu reagi à minha história, ao meu ver, foi muito positiva. Sabe, eu salvaguardei a minha história legal, eu acho que eu salvaguardei os personagens de uma maneira que eu me surpreendi também no bom sentido. Então eu acho que esse livro foi exatamente esse momento em que eu estava esperando na minha vida de ter a oportunidade de realmente me deparar com todos os meus traumas, os meus problemas e rir deles, né? Lobão. Desculpa qualquer coisa, né?